Aleluia! Glórias a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas o importante é que você está aqui. E você é muito importante aqui nesse canal. Eu quero te convidar, se ainda não faz parte desse canal, faça a sua inscrição e ative o sininho das notificações. E no final do vídeo, você deixa o seu gostei. Se tiver um comentário também pode deixar, tá bom? É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe, Deus te dê um dia maravilhoso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela noite que Tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, por esse lindo amanhecer. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está comigo agora nesse devocional, por cada família aqui representada. Eu te peço uma bênção especial nesse dia para essa pessoa. Senhor, estende as tuas mãos, resolve os seus problemas, ou responde os seus pedidos, Senhor amado. Aquele que precisa de uma cura, que seja curada em teu nome, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que a paz, que a alegria, que a harmonia, que a verdadeira luz esteja iluminando as nossas vidas nesse dia ainda mais. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. É um evangelho lindo. Mateus, Marcos, Lucas e João. João era um dos discípulos de Jesus. Este livro foi escrito provavelmente no ano de 85 a 90 depois de Cristo, certo? E o autor desse livro é João, ele é filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão. Esse é João. Qual era o propósito desse evangelho? Comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem, sabe o quê? A vida eterna. Que coisa maravilhosa! E nós vamos ler hoje a nossa leitura. Se você não acompanhou desde o início, volta 2 vídeos aí para trás, certo? Para pegar do primeiro versículo do primeiro capítulo. Hoje nós estamos no primeiro capítulo, versículo 29. Esse primeiro capítulo ele tem 51 versículos. Nós já estamos no versículo 29 e hoje a nossa meditação será versículo 29 ao versículo 34. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Tá bom assim? Então vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim. Tem um título aqui que diz: João Batista proclama Jesus como o Messias. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha só que coisa maravilhosa estes versículos que nós acabamos de ler. E eu quero te dizer, se você puder, releia, comece do primeiro versículo desse capítulo. Hoje a nossa leitura está sendo do versículo 29 ao 34. E olha o que é que nós encontramos aqui. Nós encontramos aqui
No dia seguinte, João viu a Jesus. Por quê? Nós terminamos a nossa leitura de ontem que dizia assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aí, no dia seguinte, quem é que João vê? João viu a Jesus. Imagina a alegria de João. Falar que ia vir um após ele, que ele não era digno de desatar as alparcas dele, as sandálias, e que ele batizava com água, mas ia vir um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E agora ele avista Jesus. Ele diz assim, ó. Aí o João, o apóstolo João, que escreve esse evangelho, tá relatando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Era a prova daquilo ali, que tira o pecado do mundo. E aí ele continua dizendo assim: este aí é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Sabe por quê? Porque Jesus é desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. A cada manhã, a cada anoitecer, um cordeiro era sacrificado no templo. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha só. Eis de João, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Neste capítulo, o primeiro, do versículo 29, ele diz o que aqui? Eis o Cordeiro de Deus. João diz. Convida-nos a considerar o Senhor Jesus como quem faz a grande obra expiatória. E aí, a gente vai vendo aqui, sabe por quê? Porque a cada manhã e a cada anoitecer, um cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Isaías profetizou que o Messias, servo de Deus, seria conduzido à morte como um cordeiro. Isaías 53:7, a gente encontra isso. Olha o que diz aqui, ó. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E aí a gente vai encontrando aqui uma coisa preciosa. Olha isso. Para cumprir a punição pelo pecado, uma vida tinha de ser sacrificada. E Jesus, ele veio ao mundo como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E João Batista veio antes para anunciar que ia chegar esse Jesus, esse Cordeiro. E aqui o apóstolo João está descrevendo aquilo que ele conviveu. João andou com Jesus. E aí a gente continua aqui nessa leitura, e ele continua aqui, ó. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Apesar de João Batista ser um pregador bem conhecido, que atraía grandes multidões, estava contente por Jesus ocupar a posição mais elevada. Sabe por quê? Porque João Batista sabia qual era a sua missão. Ele não queria tomar o lugar de ninguém. A missão dele era anunciar a vinda de Jesus, do Messias. Esta é a verdadeira humildade, a base para o poder de Deus manifestar-se na pregação, no ensino ou em qualquer outro trabalho que fizermos para Cristo. Quando você se sente feliz por fazer a vontade de Deus, honra Jesus Cristo. Você sabia disso? É por isso que eu estou feliz nessa manhã, de compartilhar com você essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, que fala ao nosso coração. E aí a gente continua aqui, a nossa leitura hoje está sendo Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 ao versículo 34. E aí o versículo 32 diz: e João
testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Olha isso. Por ocasião do batismo de Jesus, João Batista declarou que ele era o Messias. Naquele tempo, Deus deu a João um sinal para mostrar-lhe que Jesus verdadeiramente foi enviado por ele. João e Jesus eram parentes. Sabia disso? Pois é. João conhecia Jesus, mas somente por ocasião do batismo de Jesus, o profeta compreendeu que ele era o Messias. O batismo de Jesus foi descrito em Mateus, Marcos e Lucas. E interessante que no dia desse batismo, esses outros evangelhos, eles falam que Jesus chega e pede para ser batizado, e João diz que ele que não é digno e tal, e era para se cumprir a palavra, e quando João batiza Jesus, é dado o sinal. João vê o Espírito Santo descer como forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus, e ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é maravilhoso. E aí continua o versículo 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que preciosidade nós temos aqui. Esse capítulo 1, esses versículos, hoje a nossa leitura foi do versículo 29 até o versículo de número 34. E o versículo 34 tem um comentário que diz aqui, ó: o trabalho de João Batista, sabe qual era? Era indicar ao povo o Messias tão esperado. Essa era a missão de João Batista. Jesus, hoje as pessoas procuram alguém que lhes dê segurança em um mundo inseguro. Nosso trabalho é mostrar-lhes Cristo. Nós temos também uma missão: anunciar esse Jesus que é a luz do mundo, para que entendam que ele é quem procuram. Não adianta procurar felicidade em dinheiro, em coisas, em riquezas. Dinheiro não traz felicidade. Até traz, mas a felicidade permanente é dada por Jesus Cristo, dada por Deus ao enviar seu Filho Jesus unigênito e saber que Jesus vai voltar para nos buscar, para buscar a noiva dele. Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada por você continuar aqui. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, lendo e meditando Evangelho de João. Hoje nós meditamos capítulo 1, versículo 29 ao versículo 34. E amanhã nós vamos continuar com essa leitura e com essa meditação. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e deixe seu gostei e compartilhe e faça parte desse canal. Você é muito importante aqui e você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa escolhida de Deus e uma pessoa muito amada. Nunca esqueça disso. Levante sua cabeça, se olhe no espelho e veja essa pessoa maravilhosa, essa pessoa alcançada pelo Senhor, essa pessoa que tem Jesus no seu coração. Jesus é a sua luz, Jesus é o seu companheiro, Jesus é o seu amigo, Jesus é o nosso Salvador. Deus continue te abençoando. Amém. Louvado seja Deus.